Será que o castigo escrito em Gênesis pode acontecer novamente? A Bíblia apresenta um conceito complexo de que o mundo perecerá na medida que a era presente chegar ao fim. Na Bíblia tem muitos diferentes trechos proféticos. Em Lucas, capítulo 17, versículo 26, assim como nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Isso reúne vários eventos significativos que, em combinação, tornarão os dias imediatamente antes do fim da era presente num período especial, incomum na história humana. Dois desses trechos proféticos descrevem sociedades históricas reais, e Jesus nos diz para estarmos cientes delas. Ele diz que no dia de sua vinda, o mundo será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló também. Mas quais eram as características distintivas destas sociedades? E como o nosso mundo se compara a isso? Nos dias de Ló, as pessoas estavam comendo em excesso, bebendo, casando-se, dando-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Então o dilúvio veio e os destruiu, a todos. Foi a mesma coisa nos dias de Ló. As pessoas estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, até o dia que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a todos. Será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Há um aspecto final dos últimos dias que Jesus tem apontado, e ele estará presente nas sociedades de Noé e Ló. Jesus fala sobre essas atividades. Eles comiam, bebiam, casavam-se, eram dados em casamentos, faziam tudo o que podiam, construíam, plantavam. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em nenhuma dessas atividades. Então qual era o problema? O problema era que eles estavam tão imersos nas suas atividades que não reconheciam os dias em que estavam vivendo. Eu resumiria esse problema em uma palavra: materialismo. Eles estavam tão imersos no material que não tinham mais entendimento ou alerta para o espiritual e o eterno. A característica final dos dias de Noé e Ló era, portanto, o materialismo. Quanto materialismo existe no mundo de hoje? Eu diria que a civilização hoje está praticamente imundada e de modo algum está excluída da igreja. Há muitos cristãos, professos, que são materialistas em seus corações ao extremo quanto aos incrédulos. Talvez seja um pouco menos demonstrativo, talvez não seja tão aparente em seus estilos de vida, mas estão absorvidos pelo materialismo. Jesus nos advertiu que se formos sugados pelo mundo do materialismo, não estaremos prontos quando ele vier. Estaremos na mesma categoria das pessoas do tempo de Noé e de Ló. O relato paralelo em Lucas, capítulo 17, versículo 26, dá esse aviso. Assim como nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Portanto, para compreendermos esses dias antes do retorno de Jesus, nós precisamos descobrir como eram os dias de Noé. Para uma descrição desses dias, examinaremos o livro de Gênesis, alguns elementos essenciais. No lado positivo, há um aviso para a sobrevivência. Apresentamos os elementos malignos que estavam evidentes nos dias de Noé e Ló. Como vimos, várias formas de maldades estavam desenfreadas. No entanto, seria errado, da minha parte, encerrar essas imagens com o dia de Noé e de Ló, sem mostrar também o lado positivo da imagem. Porque havia um lado positivo em dois aspectos principais. Há um lado bom nos dias de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. Havia um homem entre todas aquelas pessoas que tinha um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Podia falar com ele e contar a ele como via a situação e o julgamento que estava prestes a trazer. Para nós, como crentes, Noé estabelece um padrão que devemos seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes daquela tragédia. Parece claro para mim que apenas aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão ao mundo de hoje. Hebreus 11 tem apenas um versículo sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam,
Temeu e preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, versículo 7. Embora haja muito que seja maligno na imagem dos dias de Noé e Ló, e muito também que concorda com os aspectos malignos, assustadores de nosso tempo atual, devemos também olhar para o lado positivo. Precisamos ver que nunca há uma situação para a qual Deus não tenha uma resposta preparada com antecedência. Deus dará avisos sobrenaturais aos seus servos sobre o que está por vir, nos mostrará como sobreviver, e enviará anjos para nos ajudar, proteger e entregar. Podemos esperar estas coisas boas de Deus em nosso dia e aplicar esses princípios espirituais hoje. Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em tempos de incerteza e tumulto, os princípios cristãos da fé, da justiça e da busca, e uma relação íntima com Deus, nos oferecem um guia seguro. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, somos lembrados de que, apesar das tentações, materialismos, da decadência moral que nos rodeia todo dia, a fé e a obediência em Deus nos capacitam a enfrentar os desafios e a esperança em Deus. Na medida que buscamos o reino de Deus e a sua justiça, encontramos não apenas proteção divina, mas também a promessa divina eterna. Temos que permanecer firmes e fiéis aos princípios, preparados espiritualmente para aqueles tempos vindouros e aqueles que estão realizados na graça de Deus que Ele nos oferece. Se você sente que sua vida está desmoronando, se sente perdido ou perdida, está vendo sua família e seus sonhos sendo destruídos, transforme a sua vida hoje mesmo. Dê um passo rumo à salvação da sua alma e de quem você ama. Amém.